Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Deus tem nos dado esta oportunidade para trazer uma reflexão para a nossa vida. A reflexão de hoje está baseada no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 ao 17, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essas duas passagens, por si só, falam ao nosso coração. Percebemos que a história de Ruth, ela poderia ser a história de qualquer um de nós nos dias atuais. Um casal feliz, um bom relacionamento familiar, tudo muda de repente, por meio do luto. A morte chega naquela família e primeiro o sogro, depois o cunhado e o esposo de Ruth. E naquela situação, a vida das três, Ruth, Noemi e Orfa, muda tragicamente. Mas o que nos chama a atenção é que uma notícia esperada, uma boa notícia, chega aos ouvidos de Noemi. A notícia era que o Senhor visitara o seu povo, dando-lhe provisão e suprindo todas as necessidades. Até porque Noemi, com o seu esposo e os 2 filhos, desceram para a terra de Moabe, fugindo de uma grande crise que estava assolando a terra de Judá. E aqui vemos que após Noemi receber a notícia, ela decide voltar à sua terra e por um espaço de tempo as 2 noras a acompanham, mas chega um momento que Noemi pensa e toma uma decisão de libertar, dar a liberdade para as 2 noras refazerem suas vidas na terra de seus antepassados. Orfa, movida pela emoção, embora amasse a sogra, amasse a cunhada, mas as raízes falaram mais forte. E ela decide ficar com o seu povo. A vida é feita de escolhas. Muitas delas podem ser escolhas boas, outras nem tanto. Porém, Ruth, ela decide continuar ao lado de sua sogra. Ela toma um caminho totalmente inverso da sua cunhada. Por causa de tal decisão, ela abriu mão das suas origens, das suas crenças, da sua família,
e ela escolhe o Deus de Judá, o mesmo Deus que a sua sogra servia. Nós podemos entender que existem vários tipos de escolhas, mas trouxemos 3 delas que são importantes e que devem ser observadas atentamente. A primeira escolha que normalmente costumamos fazer é a escolha de agradar, de fazer algo para agradar alguém. Por exemplo, um filho que não tem aptidão para seguir a mesma profissão do seu pai, do seu avô, mas existe uma tradição na família e ele, para não fugir da regra, não quebrar uma tradição, ele vai fazer a faculdade para continuar o legado que vem sendo passado de geração a geração. A segunda escolha se chama escolha por convicção, uma escolha pensada e ponderada de tal forma que você tenha certeza de que está tomando a decisão certa. Essa foi a escolha de Noemi. A sua escolha tinha muita ligação ou foi influenciada por meio do testemunho de sua sogra. A sua sogra com certeza falava dos milagres, das experiências que ela teve e que o seu povo teve com Deus de Judá. Com certeza Noemi falava com a sua nora órfã, também com Ruth. Mas em Ruth não ficou a semente. Ali, sem germinar. Em Ruth, a semente brotou. Em Orfa foi diferente. Aquela semente não teve espaço para crescimento. Nós vemos que Orfa, ela fez uma escolha por impulso, por emoção. E por causa disso, quando nós não fazemos escolhas por convicção e sim pela emoção, corremos o risco de tomarmos decisão precipitada. E Ruth, ela escolheu a melhor parte. Embora a decisão de Ruth levasse a mesma a prosseguir por um caminho onde não haveria volta, porque ela estava convicta de que iria até a morte. A sua decisão era irrevogável. Só quem teve a experiência espiritual consegue entender o que é ter um encontro com Deus.
Não dá para ficar oscilando entre dois pensamentos, entre Deus e outros deuses. Ou você e eu servimos a Deus ou não servimos. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amamos a um e desprezamos ao outro, mas é impossível você abraçar duas fés, duas crenças, duas cabeças, porque a cabeça da igreja é Jesus. A cabeça do mundo é outro ser. E precisamos ter convicção de que estamos totalmente colocando a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Quando as duas chegam às terras de Judá, Ruth apressa-se a buscar meios, alimento para sustento da sua sogra e de si mesma. Ela era uma viúva jovem, mas trabalhadora, esperta, e o seu pensamento era cuidar da sua sogra, que com certeza era bem mais velha. A Bíblia diz que ela tinha um desejo no seu coração, embora não revelasse, mas naquela época, uma viúva sem filhos sofria muitas dificuldades. Tinha que entrar nos campos dos mais ricos e recolher o que ficava à margem, o sobejo, e os pobres entravam justamente para recolher aqueles alimentos para suprir as suas necessidades. E foi isso que Ruth foi fazer. Sua sogra mais experiente deu um bom conselho. Quando soube que ela tinha ido para o campo de um parente dela, então deu bons conselhos. E observamos aqui que o conselho da sua sogra era que ela buscasse e continuasse na terra do seu remidor. Remidor, naquela época, era a pessoa que poderia suscitar a descendência de alguém que morrera sem deixar filhos. Ruth não teve filhos com seu esposo. E ao deixar a sua terra e ir com a sua sogra, na terra de Judá, ela buscou resposta, solução para a sua vida presente e futura, como também da sua sogra.
após ela ser aconselhada, e muito bem aconselhada, e o conselho era para que ela buscasse um lar, como já foi dito. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. No livro de Gênesis, encontramos o mesmo conselho, a mesma orientação. E na hora certa, mais uma vez, encontramos Ruth fazendo uma escolha correta, porque ao procurar a Boaz e por meio do seu gesto, e depois quando ela abriu a sua boca para explicar o motivo dela estar ali durante a noite, era algo muito arriscado para a sua honra, e eu acho lindo, porque a escolha ela foi correta, porque quando Boaz entende o motivo e entende o que é que ele deveria fazer para suprir a necessidade de Noemi, levantar descendência para o filho de Noemi e dar abrigo e sustento também a Ruth, ele teve a preocupação de preservar a honra de Ruth. É por isso que eu estou dizendo que tanto a sogra, que tinha experiência, sabia a quem Ruth deveria procurar, como também observamos a prudência dela e, ao mesmo tempo, a atitude dele. Ele não agiu como um homem carnal, ele não teve um pensamento de repúdio ou um pensamento que levantasse suspeitas sobre aquilo que Ruth estava fazendo, mas ele entendeu que o que ele estava buscando era o remidor e preocupou-se para que ela saísse muito cedo, antes que alguém se levantasse e percebesse que havia uma mulher num local inadequado. Ruth é despedida com presente, e quando ela chega na casa da sua sogra, a sua sogra entende que tudo estava se encaminhando para um final feliz. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17, parte B, diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o caminho que deve andar. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Salmos 145, versículo 20, diz: O Senhor cuida
de todos os que o amam. Então entendemos que Deus ele tem prazer de cuidar de todos nós. De todos nós. E nessa passagem de Ruth, nesse momento que ela busca o remidor, Deus estava mais uma vez dizendo: eu estou cuidando. Glória a Jesus. Quando ela chega, nós encontramos no capítulo 3 e 18 de Ruth, e a sogra diz para ela: sossega, minha filha, porque Boaz não descansará até que resolva esta questão ainda hoje. A inquietação, ela faz com que a gente saia do lugar da bênção. A inquietação ou a falta de sossego traz uma perturbação e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus. Até pensamos que Ele está demorando, que Ele não está contemplando, que Ele não se preocupa com as nossas necessidades. Nós poderíamos fazer uma comparação. Os alpinistas, para alcançar o pico da montanha, ele sobe passo a passo com instrumentos que impeçam sua queda, mas ele não desiste porque o alvo é o pico. São poucos os que desistem, a não ser que a condição climática, aquele momento surja uma tempestade, justamente quando ele está em determinada altura. Então, pelo bem da sua saúde e pelo bem de sua vida, porque ele ali está se arriscando, ele para até que a tempestade passe. Mas se o clima estiver bom, se tudo estiver indo a contento, ele continua prosseguindo passo a passo. Às vezes com dificuldade respiratória, porque quanto mais alto, maior a dificuldade ela cresce, mas ele tem um foco, e o foco é o pico. Chega todo machucado, dolorido, mas a recompensa é o pico. Assim é a vida daqueles que estão caminhando dentro da presença de Deus, buscando respostas para as suas histórias, situações que precisam da ajuda de Deus. Boaz representou para Ruth o remidor, assim como Jesus representa para nós o único remidor, Jesus, o leão da tribo de Judá. No livro de Mateus, capítulo
1 e o versículo 5, nós percebemos que Ruth teve o privilégio de fazer parte da genealogia de Davi e também de Jesus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ruth teve Obed, Obed teve Jessé, Jessé foi o pai de Davi, o segundo rei de Israel. Para finalizar, Jesus como nosso remidor está oferecendo a todos nós a graça, que quer dizer favor imerecido. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, aprendemos muitas lições na história de Ruth, que é quando nós tomamos decisões dentro do plano de Deus, ele vai aplanando os caminhos, abrindo as portas, suprindo as necessidades, porque Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E acho interessante que Ruth era descendente de um povo que vivia em constante guerra com o povo de Israel. Mas a Bíblia, ela diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o que você praticou, não importa a que povo você pertence, quais são as suas origens, quais são as suas crenças, mas se você se voltar para Deus e invocá-lo em espírito e em verdade, ou seja, com um coração desejoso de conhecer a Deus e ter uma experiência pessoal. Você terá sua mente esclarecida e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, buscamos o reino de Deus. E o que faltar, Deus estará suprindo por meio de Cristo Jesus. Esta reflexão, ela tem falado ao meu coração e o meu desejo é que tenha tocado também no seu coração nesse momento. Receba um abraço dos irmãos de toda a igreja aqui do estado de Pernambuco, na pessoa do presidente pastor Ailton José Alves, a nossa supervisora ou diretora-geral, irmã Judite Alves. Estamos orando por todos os países, por todos os povos, indiferente da sua crença,
do seu modo de viver. Não, agora é o momento de unirmos as nossas mãos, unirmos as forças com um só objetivo. Nós estamos orando por todos. E eu quero nesse momento em especial mandar uma saudação para a irmã Laurita, irmã Roxana, a irmã Etelvina e as demais que tem aí no campo de Argentina, Mar del Plata, que tem acompanhado os nossos vídeos. Também a irmã Marilandes, no México, Deus abençoe. A irmã Nalva, em Natal, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e que Deus chegue com cura, com restauração, e estamos orando uns pelos outros. Nosso gestor Joel Souza também manda a saudação para todos os irmãos com o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus em Cristo nos abençoe.